Olá pessoal, olá galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Por incrível que pareça, vocês podem não acreditar, mas eu tive que trancar a porta aqui do quarto que eu utilizo como estúdio, porque minha cachorrinha Brahma tenta abrir a porta e consegue. Então eu tive que trancar a porta. Muito doido, mas é verdade. Bom, vamos lá. Hoje a banca é IESES, certo? É uma banca interessante, ela trabalha muito pouco com identificação de classes gramaticais, ou seja, eles não sublinham, por exemplo, um termo e perguntam se é substantivo, adjetivo, advérbio, pronome numeral. Eles não pedem esse tipo de questão. E a mesma coisa em relação à função sintática, tá? Se é sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto de nominal, complemento nominal, adjunto adverbial, predicativo do sujeito. Também não pedem classificação de orações, tá? Se uma oração é subordinada, substantiva, tá? Completiva nominal, se a oração é subordinada, substantiva subjetiva, se a oração é subordinada, adjetiva, restritiva e assim vai. Então são esses temas eu não vi sendo cobrados em concurso nenhum. As questões de interpretação de textos são simples, hoje eu até trouxe uma. E assim, o resto que eles trabalham muito mesmo é a parte de frase certa e frase errada, que eu chamo até de aplicativos de língua. Por isso, pontuação, regência, ortografia, eles adoram. Muita questão de ortografia, gente. Flexão verbal, né? Aqueles verbos ver, vir, ter, por, derivados, certo? Desses verbos. Crase, concordância. Olha lá, de novo eu coloco a palavra ortografia. Foi sem querer, mas é um assunto que eles cobram muito. Tá, agora uma coisa curiosa, eles cobram muitas questões de homônimos e parônimos. Tá? Muitas questões de homônimos e parônimos. Certo? E o que são homônimos? São palavras que têm o mesmo som. Por exemplo, seção, sessão, sessão. Essas três palavras são homônimas e não homógrafas. São homônimas não homógrafas. O que significa isso? Homônimos é quando tem o mesmo som, tá? A mesma sonoridade, mas não tem a mesma grafia. Então, seção com S e depois cedilha significa departamento. Seção com S e depois dois S, reunião. Seção com C e depois dois S é o ato de ceder. Então, eu te pergunto questões em cima disso. Questões de paronímia. Paronímia é quando o som é parecido. Por exemplo, sortir e surtir. Tá? Então, sortir com R significa variada. Inclusive, nas caixas de bombons vem assim, né? Bombons sortidos, quer dizer, bombons variados. Surtir, aquilo ali surtiu efeito, quer dizer, aquilo ali teve um efeito prático. Surtir significa resultar. Então, eles cobram muito essas questões. Tráfico e tráfego, né? Flagrante e fragrante. Isso são palavras parônimas, são palavras com sons parecidos. Então eles cobram muitas questões em cima disso, né? Eles colocam uma frase que encaixaria um desses termos, certo? Encaixaria um desses termos e nas alternativas ele coloca, lógico, nas opções erradas o termo errado. Né? Eu trabalhei num setor que chamava seção de dissídios individuais. E quando havia o julgamento, havia a seção, tá? A seção com S depois dois S, da seção de dissídios individuais. Quer dizer, é a reunião, que é o julgamento, né? Os juízes se reuniam para julgar os processos que eram da seção, que eram do setor de dissídios individuais. Legal? Então, questões de paronímia e homonímia. No caso, a seção e seção são casos de homônimos. Certo? Eu vi uma questão, gente, flexão nominal. Que absurdo isso cair em prova. Tá? Aumentativo, diminutivo, plural, plural de substantivo composto. Isso é que é flexão nominal. Tá?
Coração, por exemplo. Como é que é o diminutivo e plural? Primeiro você tem que passar para o plural. Corações. Pega o S e joga para o fim. Aí fica coraçõezinhos. Tá? Dor. Passa para o plural. Dores. Pega o S e joga para o fim. Dorezinhas. Então, né, entre as questões de prova que eu vi uma questão de aumentativo, gente. Aumentativo de corpo, tá? De homem, homenzarrão. Pelo amor de Deus, isso é uma besteira gigantesca. Uma besteira gigantesca. Há muito tempo que eu não via os concursos públicos cobrarem isso. Daqui a pouco vão cobrar. Essa banca aí é possível que cobre amanhã depois. Coletivo, diminutivo, coletivo. Eu, por exemplo, tive que, na época, na década de 80, quando eu fiz concurso do TRT, eu tive que decorar a lista de coletivo. Tá? Por incrível que pareça. Né? Mas hoje em dia, decorar flexão nominal, adjetivo superlativo, pelo amor de Deus. Bom, mas de qualquer forma eu só vi uma questão disso que foi relativo a aumentativos. Mas se caiu de aumentativos, pode cair qual é o feminino disso, qual é o plural do substantivo composto, quais são os adjetivos nas formas superlativas. Enfim, conectores, né? Conjunções, basicamente. Como sempre, né? Todas as bancas cobram conjunções. Topologia pronominal, e aí a gente volta para aqueles assuntos que identificam frase certa e frase errada, né? Você vê regras de acentuação, topologia pronominal, então ele pede para identificar qual a alternativa em que o pronome foi colocado no lugar errado, ou foi mal substituído, enfim. Identificação de vozes verbais, se a voz é passiva analítica, se a voz é passiva sintética, se a voz é ativa, se a voz é reflexiva. E por fim, identificação de tempos verbais. O cara pega 4, 5 verbos e pergunta em que tempo está aquele verbo. Por incrível que pareça, esse tipo de questão cai. Tá? Esse tipo de questão cai. Quer dizer, é uma banca, cara, que faz uma prova que parece uma coisa da década de 70, 80. A prova é muito bobinha. Dá para vocês gabaritarem tranquilamente, sem problemas. Agora, requer que vocês estudem a parte de flexão nominal, que é uma bobeira sem fim, né? Bom, vamos lá, vamos para as questões. Tá? Isso aqui é uma questão de interpretação de textos. Repara só, vamos lá. Por fim, é interessante subdividir as tecnologias, então ele vai dividir as tecnologias em duas. As tecnologias sociais, botar assim, TS, tecnologias sociais, e TM, as tecnologias materiais. Certo? Então as sociais são ligadas aos modos de produção e as materiais relacionados aos processos de conversão e modos de produção. Então, no primeiro caso, ou seja, no caso das tecnologias sociais, quais são os exemplos? São as técnicas gerenciais, os modelos de organização e desenvolvimento gerencial e os estudos de motivação. Na realidade, as tecnologias sociais estão relacionadas ao ser humano, certo? Então, estão ligadas ao ser humano, aos modos de organização, que envolvem as tecnologias gerenciais, ou seja, as pessoas, né, que tipo então de treinamento para a pessoa ser gerente, tal, enfim. Os modelos de organização, de né, como os setores se organizam para que desenvolvam melhor o trabalho. O desenvolvimento gerencial, o estudo de motivação. Você vê que tudo é relacionado ao ser humano. Você tem que motivar o cara para poder desenvolver o trabalho da melhor forma possível. No segundo, que são as tecnologias materiais, está dizendo respeito a quê? O segundo são as tecnologias materiais, de respeito ao quê? Aos equipamentos e ferramentas utilizadas na realização do trabalho. Tá aí. Então, vamos lá. Item 1. As tecnologias sociais são divididas... Cara, ele não divide tecnologias sociais. Ele dá como exemplos tecnologias sociais, recapitulando, como exemplos as tecnologias gerenciais, os modos de organização, o desenvolvimento gerencial e os estudos de motivação. Certo? Tudo que é relacionado ao ser humano. Mas ele não... Então, isso aí são exemplos de tecnologias sociais. Tá? Que estão ligados ao... Como ele já diz ali, estão ligados ao modo de organização. Ou seja, não tem qualquer relação, tá, com tecnologias digitais, por exemplo.
E outra coisa, ele não fala em tecnologias pessoais. Essa expressão tecnologias pessoais sequer aparece no texto. E não tem nada a ver com a parte digital. As tecnologias são divididas, aí sim, porque até o que ele subdivide não tecnologias sociais, ele subdivide tecnologias. Então as tecnologias se dividem em duas partes, as sociais e as materiais. Certo? Então essas tecnologias são divididas em sociais e materiais. Olha o que ele fala. São divididas em tecnologias digitais e relacionais. Essas expressões nem aparecem no texto. Na realidade, elas são tecnologias sociais e tecnologias materiais, só que não aparece no texto. As técnicas gerenciais são um exemplo de tecnologias sociais. Olha lá. No primeiro caso, no caso das tecnologias sociais, nós temos o quê? As técnicas gerenciais. Beleza. Então, as técnicas gerenciais são um exemplo das tecnologias sociais? Sim. Então, item 3, certo. E o item 4. Equipamentos são exemplo de tecnologia material. Olha lá, no segundo caso das tecnologias materiais, nós temos equipamentos e ferramentas. Ou seja, os equipamentos, sim, exemplificam a tecnologia material. Certo? Itens 3 e 4. Resposta à letra C. Tranquilo, galera? Tá bacana? Tá bonito? Maravilha. Vamos lá, então, para a questão 2. Agora vocês veem, né? É uma questão de interpretação de texto, mas muito simples, né? Na realidade, só exige que você tenha atenção e retorne ao texto para poder fazer a avaliação correta. Nada além disso. Beleza, galera? Vamos para a questão seguinte. Ele pede a opção que apresenta a concordância nominal incorreta. Bom, após a brincadeira com seus primos, Hélida decidiu que estava quites. Não. Hélida decidiu que estava quite. Olha lá. Cara, quite é adjetivo. O adjetivo até realmente varia. Mas se o termo está no singular, Hélida estava quite. Eu estou quite. Eu estou quite. Nós estamos quites. No plural. Nós estamos quites. Então, quite até flexiona, mas se sou eu, se é Hélida, se está no singular, tem que vir na forma singular. Eles queriam que pensassem que estavam distraídos, mas na realidade eles estavam bem alerta. Gente, alerta é advérbio. E advérbio é um termo o quê? Invariável. Tá? Eu estou alerta, nós estamos alerta. Beleza? Bom, vamos lá. Os aspectos culturais greco-latinos. Gente, eu tenho um adjetivo composto. No adjetivo composto, só o último elemento flexiona. Mesma coisa. Socioeconômicos. Juntema, né? Então, é um adjetivo composto, socioeconômicos. Você vê que só o termo econômicos é que flexiona. É só o último termo que flexiona. Então, os aspectos culturais greco-latinos, perfeito, que nos apresentaram, esses aspectos foram muito elucidativos, masculino e plural, porque qualifica aspectos culturais. Perfeito. Por fim, a letra D. O diretor enviou, inclusa na correspondência, a errata da ata da reunião. Gente, incluso, anexo, apenso, se vierem com preposição em, é invariável. Tá? Então, se, por exemplo, se viesse com a preposição em, seria em incluso. Em incluso. Certo? Mas sem a preposição em, como vê na frase, ele passa a ser um termo flexionável. Você vê que é inclusa na correspondência a errata. Errata é feminino e está no singular. Por isso que inclusa assume a forma feminina e singular. Tá? As fotos estavam em anexo. As fotos estavam anexas. Tá? Colocou a preposição em, é invariável, em anexo. Sem a preposição em, flexiona. Então as fotos estavam anexas ou em anexo. Mesma coisa acontece com apenso.
Tá? Os documentos estão em apenso. Ou os documentos estão apensos. Beleza? Maravilha. A forma inclusa estava correta, como também estaria incluso. Vamos lá. Assinale a alternativa em que há uma palavra grafada de forma incorreta. Foi o que eu falei, eles adoram questão de ortografia. Tá? Ele falou cerca de 50 minutos sem pausar, nem vejo problema. As pessoas têm dúvidas geralmente entre a cerca, certo? E a cerca. Mas como nem apareceu o A antes, nem poderia haver grandes dúvidas mesmo. Então, a cerca junto é quando é a ideia de assunto, você substitui por sobre. Então, conversamos acerca de política, conversamos sobre política. Então, esse acerca junto. Agora, então, você vai substituir por sobre. Acerca separado, você substitui por perto. Então, por exemplo, nós estamos a cerca de 5 quilômetros da próxima estação. Então, estamos a cerca de 5 minutos. Estamos a perto de 5 quilômetros. Então, é essa a ideia. Legal? Letra B de bola. Cito os melhores autores. É o verbo citar. Beleza? Quando quero apresentar, citar é com C. Quando quero apresentar meu ponto de vista. Maravilha. Não vejo erro nenhum aí. E não há mesmo. O jogador alemão acabou dando checkmate. Opa, checkmate não é com CH não. Checkmate é com X. Tá, checkmate é com X. O erro está aqui. Acima de tudo, gostaria de pedir que todos se comprometam. Presente subjuntivo do verbo comprometer, certinho. Mudanças é com cedilha. Então o erro está em checkmate. Vamos lá. Assinale a alternativa que se aplica de acordo com as regras de uso da crase. Além disso, levamos encomenda a domicílio. Gente, primeiro que domicílio é masculino. E nós levamos a encomenda, tá, a algum lugar. Beleza. A preposição a vai existir. Mas domicílio é masculino, não pode vir com crase. Certo? Você também poderia utilizar, que as pessoas têm utilizado mais, em domicílio. Nós levaremos a encomenda em sua casa, mas usando só a preposição em. Bom, crase de jeito nenhum. A partir de R$50, a partir disso aqui é uma locução prepositiva, porque ela é concluída em preposição, só que esse A aparece antes de verbo. Antiverbo nunca pode ver crase. E ele não colocou, a frase está certa. É essa a resposta. Os cursos de yoga serão oferecidos de março a junho. Gente, junho é masculino. Então não poderia ter crase nunca. Além disso, antes de março, há apenas a preposição de, ou seja, sem o artigo. Se há apenas a preposição de sem o artigo, aqui só poderia também vir a preposição a. Você tem que ser coerente. No limite mínimo, que é março, e no limite máximo, somente as preposições. Então, não usou o artigo antes de março, não pode usar o artigo antes de junho. Por fim, estiveram em reunião de 9 a 17 horas. Isso aqui é uma estrutura completamente errada, gente. Primeiro que antes de 9, ele só usou de. Se ele só usou a preposição de, só poderia usar a preposição a. Mas nesse caso, quando eu falo assim, eu trabalho de 9 a 17 horas. O que significa isso? Se eu usar só a preposição de. Eu quero dizer que a duração varia entre 9 horas e 17 horas. Ou seja, o mínimo que eu trabalho, digamos, eu trabalho de 9 a 17 horas por semana. Significa dizer que meu trabalho, eu posso trabalhar durante 9 horas na semana, mínimo, o mínimo que eu trabalho seriam 9 horas, o máximo que eu trabalharia seriam 19 horas. Mas isso seria apenas com a preposição de e com a preposição a. A outra estrutura, que também estaria correta, que seria baseado na hora do relógio, aliás é a ideia que ele queria colocar nessa frase,
era colocando os dois artigos. Só que aí teria que ser das. O que é das? É a preposição de mais o artigo as. Então, eles estiveram em reunião das 9 horas, ou seja, a reunião começou às 9 horas, às 17 horas. O que é as? É a preposição a mais o artigo as. Então, na realidade, o que ele queria falar, que já que se trata de uma reunião, a intenção linguística me parece muito clara, de que ele queria dizer que a reunião começou às 9 e acabou às 17 horas. Então, nesse caso, eu teria que ser das 9 às 17. Agora, o que não pode rolar, de jeito nenhum, é essa crase a, inclusive no singular. O que é a com crase? É a preposição a com artigo a antes de 17 horas, está no plural. Isso é um absurdo. Maravilha. Vamos para a questão seguinte. Assinale a alternativa que traz a colocação pronominal correta, se existente de acordo com a norma culta. Enfim, abracei ela não, né, pessoal? Quem abraça, abraça alguém. O verbo abraçar é transitivo direto. Certo? Se o verbo abraçar é transitivo direto, ele vai ter um objeto direto. E o objeto direto, você substitui pelos pronomes oblíquos. O, a, os, as. Como é ela feminino e singular, o certo seria, enfim, abracei-a. Letra B. Não. Os quiseram-nos. Meu Deus, isso que tá uma confusão. Cara, eu coloquei o não. Eu estou reiniciando a oração. Eu não posso colocar um pronome oblíquo antes. Depois veio outro pronome oblíquo. Uma confusão enorme. Tá? Letra C. Na próxima audiência, a chamarei. Gente, a chamarei. Se eu coloquei a vírgula aqui isolando o adjunto adverbial, é porque a oração estaria sendo reiniciada aqui. E eu não posso iniciar ou reiniciar uma oração por pronome oblíquo átono. Tá? Não posso. Então essa colocação pronominal antes do verbo é totalmente errada. No caso aqui eu teria que trabalhar com a mesóclise, porque esse verbo está no futuro também não admite ênclise. O que é ênclise? É o pronome oblíquo depois. Então eu não posso trabalhar com a próclise porque esse a estaria reiniciando a oração. Por outro lado, também não posso trabalhar com a ênclise. Então nesse caso eu sou obrigado a trabalhar com a mesóclise. Como é que fica bonito, gente? Chamar-la-ei. Agora, uma coisa curiosa, essa banca aqui, até pelo formato dessa questão, me pareceu muito claro que eles não queriam que você soubesse ou que você saiba construir a mesóclise. Ele poderia ter solicitado isso nessa questão. A letra C, o certo seria você aplicar a mesóclise. Mas eles querem, por outro lado, então se eles não exigem do candidato a construção da mesóclise, por outro lado, eles exigem que você perceba o seguinte: opa, pera lá, esse A é um pronome oblíquo e eu estou iniciando oração por pronome oblíquo. Isso aqui está errado. É isso que eles querem que vocês identifiquem. Esse tipo de erro. Por fim, não nos quiseram por perto durante as votações. Não é um advérbio. O advérbio atrai obrigatoriamente o pronome oblíquo. Então esse pronome oblíquo nos é atraído pelo advérbio não. Não nos quiseram por perto durante as votações. É essa a resposta. Vamos lá. Questão número 3. O que ele está pedindo? Olha lá. Assinale a alternativa correta. Ele só pede o seguinte: se há algum erro de ortografia, se há algum erro de acentuação. Vamos ver. A menina tinha bochechas. Bochechas está escrito corretamente. Tá? É com CH e CH. Perfeito. Grandes e rosadas. E corri pelas ruas. Feliz. É com Z. Com a mochila nas costas. Realmente é com CH. Em direção à escola. Não há erro de ortografia. Não há erro de acentuação. Tá tudo certo aqui. Sem nenhuma habilidade. Habilidade é com H. Ele tinha um jeito assustadiço. É realmente com cedilha. É com S, 2 S, depois cedilha. Tá certo? Sentava-se à mesa. Isso aqui é a situação de crase. Não é o que ele está mandando você avaliar. Com os cotovelos. É assim que se escreve mesmo. É cotovelo enterrado. E a cabeça baixa é com X. Também tudo certo. Caminhando entre os origamis, harmoniosamente, colocados
tá certinho, tá tudo bonitinho, colocados sobre as mesas. Mariano levava seu trabalho para a mesa de exposições, harmoniosamente é com H, exposições é com X, S depois cedilha, tá tudo certo. Então, 1, 2 e 3 não contém, só um detalhe, né? O erro, se existe um erro é aqui, não, 1, 2 e 3 não contém erros de ortografia nem de acentuação. É essa a resposta. Isso é muito curioso, né? Porque se é não contém, mas se são 3 elementos, está no plural. No plural, o verbo tinha que estar no plural. No plural, com acento circunflexo. Né? Ele contém, com acento agudo. Eles contém, com acento circunflexo. Mesma coisa, ele mantém acento agudo. Eles mantêm acento circunflexo. Bom, vamos lá. Uma questão agora envolvendo conectores. Leia o trecho a seguir. Tal. Vamos lá. Por conseguinte é uma conjunção conclusiva. Bom, aí eu posso eliminar. Em consequência, portanto, é conclusiva, beleza. Assim, pode ser sinônimo de então, portanto, por conseguinte, conclusiva. Logo, beleza. Então, eu eliminei a letra A. Beleza? Vamos lá. Vamos para o segundo agora. Destarte sendo assim, dessa forma, então, portanto, também conclusivo. Ambos dão ideia de conclusão. Vamos lá. Então, o segundo também dá ideia de conclusão. Certo? Contudo, dá ideia de adversidade. Todavia, da ideia de adversidade, já chegamos à resposta, que é a letra C. Outro sim dá ideia de adição, de soma, de acréscimo. Ele não só trabalha, outro sim estuda. Ou seja, ele trabalha e estuda, ele faz as duas coisas, por isso a ideia de adição, de soma, de acréscimo. Tá? E aqui, respeitando as peculiaridades e as finalidades da proposta pedagógica, que considera outro sim, considera, além de, né, do que já existia, considera a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto, tal. Então, está agregando, está inserindo, está acrescentando esse detalhe. E aí ele substitui pela palavra também, que dá também essa ideia de adição, de soma, de acréscimo. Inclusive, no exemplo que eu acabei de falar, ele não só estuda, outro sim trabalha. Ele não só estuda, mas também trabalha. Como também trabalha, olha lá, a ideia de adição, de soma, no emprego dos conectores, mas também, como também, que são sinônimos de outro sim. Por fim, concomitantemente significa simultaneamente. São dois fatos que acontecem em concomitância, acontecem ao mesmo tempo. Né? Tá. Confirmamos, resposta letra C. Maravilha. Vamos lá. Questão de vozes verbais. A questão de vozes verbais, ele não está pedindo para você reconstruir a frase em voz ativa, em voz passiva. Ele está pedindo apenas para você identificar a voz do verbo. Beleza? Vamos lá. A aluna foi ajudada. Eu tenho o verbo ser. Tá, o verbo auxiliar ser. Mais o verbo ajudar, quem ajuda alguém, é um verbo transitivo direto. E está no particípio. Isso é a estrutura típica, verbo auxiliar ser, mais verbo transitivo direto no particípio. Isso aqui é tipo de voz passiva analítica. Então, eu posso eliminar a letra B, posso eliminar a letra C. Olhei-me no espelho. Eu olhei, certo? E eu olhei quem? Eu mesmo. Eu me olhei. Então, quem praticou a ação de olhar fui eu, quem foi olhado fui eu também. Isso aqui é voz reflexiva. Voz reflexiva, certo? Então, A e D continuam na brincadeira. Tranquilo? Ótimo. Ana Miranda escreveu muitos livros. Sujeito, Ana Miranda. Não é, tá? Tanto é que o verbo concorda com esse termo, com Ana Miranda. Se eu passar para o plural, elas escreveram. E é um sujeito que está praticando a ação, certo? Se o sujeito está praticando a ação, é um sujeito ativo. Está praticando a ação de escrever. Se o sujeito é ativo, nós temos voz ativa. Continuamos
entre as opções A e D. Por fim, vende-se carro. Gente, quem vende, vende alguma coisa. O verbo vender é verbo transitivo direto. Né? Tanto é que a palavra carro exerceria a função de objeto direto. Se esse termo carro exerceria a função de objeto direto, né? Conclui-se, obviamente, que o verbo vender é transitivo direto. Verbo transitivo direto mais o pronome se, isso caracteriza automaticamente a voz passiva, chamada de sintética ou também de pronominal, que é aquela que vem com o pronome apassivador. Tá? O pronominal, que é a que vem com o pronome apassivador. Então, voz passiva sintética ou pronominal. Perfeito. Aí nós matamos. Não é a voz passiva analítica. A voz passiva analítica é o primeiro caso, que é formado pelo verbo ser mais o verbo transitivo direto no particípio. Então, a resposta é a letra A. Maravilha. Vamos lá. Eu estou aqui em dúvida se eu pulei alguma questão. Eu acho que não, fiz todas. Ah, pulei uma questãozinha, olha só. Eu tinha percebido que eu tinha pulado uma questão, gente. Mas não custa nada, tanto faz a ordem, é importante que vocês tenham acesso a todas as correções. Opuseram-se a que nos envolvêssemos. Opuseram-se é o verbo opor, que se deriva do verbo por. Eu pus, tu puseste, ele pôs, pusemos, pusestes, puseram. Eles puseram, eles se opuseram. Perfeito. A que nos envolvêssemos naqueles assuntos internos. Se ontem eu me envolvesse, se ontem tu te envolvesse, se ontem ele se envolvesse, se ontem nós nos envolvêssemos, é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Maravilha, correto. Letra B de bola. Ele tentou contar para sua irmã o que tinha acontecido, mas ela não creu nele. Gente, é muito feio, mas está certo. O verbo crer se conjuga exatamente igual ao verbo ler. Só trocar o L pelo CR. Olha lá, eu leio, tu lês, ele lê. Eu creio, tu crês, ele crê. Eu lia, tu lias, ele lia. Eu cria, tu crias, ele cria. Eu lerei, tu lerás, ele lerá. Eu crerei, tu crerás, ele crerá. E o pretérito perfeito, eu li, tu leste, ele leu. Eu cri, tu creste, ele creu. Tá? Ele creu, tá certo. É feio para chuchu, mas tá certo. Letra C. Os funcionários requereremos acesso. É o verbo requerer no futuro, no presente, no indicativo. Gente, olha lá. Eu requererei, tu requererás, ele requererá, nós requereremos. Tá? Isso aqui é nós requereremos. Aí você fala assim, mas então essa concordância tá certo? Porque não é, os funcionários, não seriam os funcionários requererão? Sim, em tese deveria ser os funcionários requererão. Essa é a forma correta, requererão. Mas requereremos também não está errado. Por quê? Porque existe uma possibilidade aí de concordância ideológica. O que é isso? Quando o autor escreve os funcionários requereremos, é como se ele se inserisse entre os funcionários. Ou seja, nós, os funcionários, requereremos acesso a todos os documentos do processo. Então, nós, os funcionários, requereremos acesso. Tá legal? Então, essa aqui é uma concordância ideológica em que ele se insere, o autor se insere entre os funcionários. A letra C também está correta. Letra D. Os amigos entreteram-se. Aí não, pessoal. O verbo entreter se deriva do verbo ter. Como é que é o verbo ter no pretérito perfeito? Eu tive, tu tiveste, ele teve. Tivemos, tivestes, tiveram. Se é tiveram, é entretiveram-se. O certo seria entretiveram-se. Legal? Então o erro acontece a letra D. Gente, uma coisa meio maluca, eu tinha pressentido, tinha percebido que eu tinha pulado uma questão. Mas está aí, resolvido. Vamos voltar então para as últimas questõezinhas. Certo? Acho que só falta essa agora.
né? Coincidência que as duas últimas que a gente acabou corrigindo foram questões de verbos. Tá? Se João pudesse ir, olha lá, se ontem eu fizesse, se ontem eu estudasse, se ontem eu partisse, e o verbo poder, se ontem eu pudesse. Essa terminação SSE é típica do pretérito imperfeito do subjuntivo. Legal? Então, pretérito imperfeito subjuntivo. Iria. Essa terminação iria, eu cantaria, eu seria, eu diria, eu faria, eu iria, tu irias, ele iria. Essa aqui já é típica do futuro do pretérito do indicativo. Certo? Então, bom, o item 1 é pretérito imperfeito subjuntivo e futuro do pretérito. A letra A está no bolo, pode ser resposta. A letra B já dançou, porque não é presente do subjuntivo, já posso eliminar. Letra C, ele coloca como pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? E é o pretérito imperfeito subjuntivo. E o futuro do pretérito, a letra C está no bolo. Letra D, presente do subjuntivo e futuro do pretérito, presente subjuntivo não é, posso eliminar. Então a resposta ou é a letra A ou é a letra C. Vamos lá. Desde o ano passado, nós esperávamos, eu esperava, tu esperavas, ele esperava, esperávamos, esperáveis, esperavam. Tá, isso aqui, essa terminação VA é típica do pretérito imperfeito do indicativo. Até ensino para meus alunos, se você quiser conjugar o pretérito imperfeito do indicativo, utilize a palavra antigamente. Antigamente eu estudava, antigamente eu vendia, antigamente eu comia, antigamente eu lia bastante, antigamente eu esperava, tu esperavas, ele esperava, nós esperávamos, certo? Então, o item 2 é o pretérito imperfeito do indicativo. Isso aqui tá legal, tá bacana, o item 2 tá certo. Vamos lá para a letra C. Opa, pretérito mais que perfeito? Não, pretérito mais perfeito é aquele que termina em RA. Eu cantar, eu fizer, eu estudar, eu vender. Então, posso eliminar a letra C. Já chegamos à resposta. Vamos só confirmar. A resposta realmente é a letra A. Ele se perturbara. Ele se perturbara. É aquilo que eu falei. Olha, eu fizer, eu estudar, eu cantar, eu vender. Isso daqui é o pretérito mais que perfeito do indicativo. Está aqui, ó, pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu espero que os andaimes estejam bem presos. Maria quer que eu esteja, que tu estejas, que ele esteja, estejamos, estejais, estejam, é o presente do subjuntivo. O macete do presente subjuntivo, lembrando, Maria quer que. Tá, Maria quer que, presente subjuntivo, maravilha, bateu. Por fim, calem-se! Já basta. Isso aqui. Claramente uma ideia de ordem. E ordem é o imperativo. Certo? Maravilha, confirmamos realmente a resposta é a letra A. Você vê que ele pede a identificação de tempo verbal. Então, em relação a verbos, você viu, né? Pulei a questão, mas resgatei a questão depois. Vocês perceberam, né, que em verbos ele pede para você identificar a frase certa ou frase errada no emprego da forma verbal, mas eles pedem também que você identifique os tempos verbais. Certo? Maravilha, e com isso aí nós encerramos o nosso rumo à posse. Hoje é o Banqueses. Eu espero que você tenha compreendido bem como é que eles confeccionam as provas. Tá legal? Quinta-feira nós teremos a nossa live. Não se esqueçam de que eu estou postando todos os dias lá no Instagram uma questão por volta de meio-dia e meia e às 6h30, né? No iníciozinho da noite, às 6h30, às 18h30, eu lanço um vídeo com a correção das questões. Basta seguir @professor_Rosenthal. Maravilha, galera? Que beleza? Grande abraço para todos. E, né, amanhã, questão do dia, quinta live e na terça-feira que vem rumo à posse novamente. Grande abraço.